Aí eu queria saber o seguinte, qual é o início? Porque, assim, foi Cavaleiros do Zodíaco o primeiro que chegou na sua mão? Como é que começou essa jornada? Porque eu lembro que antes dos animes propriamente dito, tinha os tokusatsus, né, na manchete. Eu não tava até conversando com o Felipe um pouco antes. A gente tem que contemporaneizar no seguinte. O anime no Brasil, a gente pode dividir como AC e DC. Antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Porque antes de Cavaleiros, ele era só o desenho do olho grande, o desenho japonês. Né? Não havia uma cultura diretamente ligada a isso. Depois de Cavaleiros, isso vira uma coisa tão popularizada que o otaku ele pode sair do playground, do seu quarto, e estar na sociedade abraçando outras pessoas que acompanhavam Cavaleiros como uma novela. Cavaleiros do Zodíaco era uma novela por excelência. O folhetim é o que mais falava ali. Você queria saber o que ia acontecer com aquela menina, com a Athena, o que ia acontecer com o Seiya, se ele ia morrer ou não, com o Shiryu, se ele ia ficar cego ou não ia, se o Fênix ia voltar para salvar o irmão. Então, é tipo assim, é aquela coisa. Em televisão, qual é a grande bênção? Né? É a universalidade. É aquilo que você faz e todo mundo entende o que você está falando. Não há um nicho, não há uma coisa que engessa. Então, o Cavaleiros ele consegue justamente ser o ground zero, né? Ser o ponto zero desse gosto, porque não só o otaku, aquele que gosta de animação japonesa, tokusatsu e tudo mais, mas toda uma população acompanhava aquilo, e de diversas idades. Não havia uma idade, não era só criança, eram adultos também que paravam para assistir esse produto que foi completamente novo para nós. Foi uma coisa que a Manchete, sim, por ser uma emissora sempre vanguardista, né? Ser uma emissora sempre que tentava estar à frente do seu tempo, me coloca para assistir. É uma história estranha essa de como chega Cavaleiros na minha mão, né? Porque até então eu não trabalhava diretamente com a programação. A história ela começa na TV Rio, aqui no Rio de Janeiro. Ficava na Cidade Nova, onde é a prefeitura. Então, ali é um lugar que já foi até demolido. Ficava do lado da famosa Vila Mimosa, a original. E do lado da quadra da Estácio, como aqui é lugar de samba, vocês vão identificar. Sim, é naquela ruazinha onde ficava a Estácio lá no fundo, a Vila Mimosa e a TV Rio aqui. Era um prédio, atrás da prefeitura, na Estácio. Então, ali eu começo em televisão, uma pessoa que era psicólogo, né? Eu, psicólogo, vou fazer estágio na Embrafilme, olha que legal, já gostando de cinema. Aí surge a TV Rio, que para nós era uma TV local, não é a TV Rio clássica, senão eu teria um vampiro aqui, eu não estaria aparecendo no vídeo, é claro. E ali começa a ser minha escola de televisão. Lá, a TV Rio, eu fiz de tudo, né? Assistente de produção, assistente de direção, edição, ele é a escola mesmo, é a base. A pessoa que me leva para lá é o Roberto Jorge, um diretor de programação. Eu fui apresentar um programa que eu tinha lá, um programinha batido desse, vai na Biblioteca Nacional, faz o seu registro, né? Na época era muito famoso fazer isso. Máquina de escrever, gente, olha só que louco. E acabado isso, faço um pequeno serviço na Globo e vou para a Manchete. Só que quando eu chego na Manchete, eu sou um editor de programação. A minha função é pegar os tokusatsus, né, as séries ao vivo japonesas, Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Maskman, Lion Man, Cybercops, Patrine, Black Kamen Rider, que eram os que já existiam quando eu chego na emissora, não são da minha fase quando eu adquiro o produto. Eu pegava esses produtos e abria break neles, caso fosse necessário. Digamos que o encaixe, né, que é a nossa propaganda. Se ela tivesse com muito anunciante, aí você precisaria tirar o único break que essas séries tinham para botar 2. Ou, se não tivesse nada, você colava aquele único e deixava o episódio inteiro. Então, minha função primeira é essa, editor de programação da divisão de cinema da Manchete. Passou o tempo, a Manchete vai entrando em crise forte, que ninguém sabe de onde vem essa crise. É aquela coisa, bateu no iceberg, vai afundar? A gente não sabe, a gente fica ali no convés do Titanic olhando e pensando, meu Deus, será que aguenta? E aí os diretores, os maiores diretores, eles começam, claro, né, a sair fora, a pedir suas contas, né? Isso nos anos 90. Estou falando, eu estou entre 92 e 93. Tá. Aí, nisso, quem ficou na empresa teve que assumir os cargos, e a mim ficou destinada à divisão de cinema, que é o que cuida de todos os enlatados da empresa. Tudo que é enlatado vai na divisão de cinema, tanto que a divisão de cinema é a última parte da televisão que morre, porque ela pode manter uma empresa de pé, exibindo, sem nenhum tipo de
produção, de estúdio. Você bota ali a fita, está exibindo um produto. Então, quer dizer, o que eu tinha que trabalhar com o que tinha na casa. E o que eu tinha era, desenhos animados americanos bem velhos, como Jackson 5, os Super Globetrotters. Eu adorava. As Aventuras de Jerry Lewis. Aí vem os animes, né, que eu tinha lá, que era o Doraemon, o Dom Drácula, do Tezuka, Patrulha Estelar, Piratas do Espaço. Tinha lá Histórias Maravilhosas, que eu sempre esse nome, era um monte de animezinhos colados dentro de uma sessão. Tinha o D'Artagnan e seus amigos, que o pessoal nem achava que era anime. Lembro disso. Isso pega na memória, E né? o Amor de D'Artagnan. Isso, era anime. Olha anime, só. Caraca. Então, tudo isso era anime, mas não ainda com a cara que deveria ter, onde o otaku se reconhece. O que acontece? Eu vendo ali que a manchete dava só traço e o 0 e 1, né? Eu chamava até de audiência digital, só dava 1001, 0001, 00. Binária, é isso. Tipo assim, tem que fazer alguma coisa? Tem. Aí, claro, em reunião com o diretor de programação de lá da época, a gente pensa o seguinte: bom, a melhor coisa é Hanna-Barbera, vamos de Hanna-Barbera, vamos comprar o pacotão. O Bacamarte Chumbim, Coelho Ricochete, Tartaruga Tuxê, Galaxy Trio, Herculoides, Space Ghost. Corrida Maluca. Corrida Maluca, que era o Assistia nosso muito, grande Corrida Maluca. Corrida Maluca. Sim, do Corrida Mutley, né? Maluca. Do Mutley. Que na regra da Big Fórmula 1, Vigarista. quem ganha são os irmãos Rocha, né? Não sei se vocês souberam disso. É? Fizeram Nunca vi até o o final. cálculo da Fórmula 1, é bem interessante. Fizeram o cálculo da Fórmula 1 entre as corridas e os vencedores são os irmãos Rocha. Caraca. Aham, viu? Eles são os maiores vencedores. Spoiler. São, Spoiler, são os gente. vencedores. São os vencedores. Spoiler. Spoiler, viu? Caraca, Fica de olho na mano. Corrida Maluca. Pô, Hã? Não. Você pode assistir porque você nunca vai saber quem vai ganhar. Foram os malucos mesmo que fizeram esse cálculo e chegaram em cima da regra da Fórmula 1, como seria. Então os vencedores teriam sido eles. Ah, sim, porque terminava em primeiro fulano, em Sim, segundo sim, Cupê Mal exatamente, Assombrado, em exatamente. terceiro Isso aí. Penélope. É isso, Isso aí. aí. a E por pontuação. último, o Dick Vigarista, É. que tentava ferrar os outros só para o cara Que com tava o carro liderando. mais poderoso. Exatamente. Só de foguete, o cara tinha quase... Ninguém ia conseguir parar o Dick Vigarista se ele quisesse vencer. sim. Era o carro mais turbinado, mas... Era o que eu mais gostava, eu torcia tanto por ele, cara. Quem não, né? Pô, Nosso querido vilão, que a gente amava odiar. Então, e olha, Corrida Maluca, para nós, esse quadro de 0, 1, essa audiência binária, levou pra gente para 4. Era maior audiência. Era uma audiência na fase de desenhos. Então, por exemplo, se a gente for falar assim, mas Eduardo, eu não estou entendendo. Como assim 0, 1, 4? O que é isso? São pontos de audiência. E naquela época, eu não posso falar de hoje em dia, porque nós temos novas mídias, a gente tem o streaming, a gente tem o celular, a gente tem um monte de coisa que dissipa essa forma de você fazer o cálculo. Mas naquela época, que era hegemonicamente a televisão, um ponto eram 126 mil aparelhos ligados. Não sei, 26, 27, 26. Por aí. São Então dava 126 meio mil. milhão, né? 4 pontos dava meio milhão. Né? Sim. Aí já começava a ficar bonito o negócio. Houve reação. Então, todo o pacote da Hanna-Barbera sempre fez o que eles faziam, que era gerar audiência da criança, porque são desenhos eternos. São desenhos que nunca vão morrer. Né? Quem não foi embalado por isso, assim, uma hora vai ter contato, né? Se você falar de Flintstone, todo mundo vai saber. Verdade. Só que Flintstone e Maguila estava preso na Globo, então esses eu não pude ter na manchete. Mas o resto todo eu tive lá. Beleza, eu estou indo bem, não vou de curso, né? Estou olhando ali a Hanna-Barbera dando certo, e claro, como eu estou trabalhando, chefiando a divisão de cinema, né? Eu não posso olhar para outra, só para desenho animado. Eu estou olhando para filme, para série, para minissérie, para enlatados, para acredite se quiser, né? Olha só. E você vai vendo a audiência, né? O quadro de audiência, o desenho está indo bem e tal. Aí eu sou chamado para uma reunião de programação, no final da tarde, o que não é normal, porque uma reunião de programação, geralmente na manchete era de manhã. Chego na sala do diretor de programação, estão 3 pessoas lá, ele mais 2 pessoas, um deles era o diretor comercial da manchete e um cara que eu não sabia quem era. Aí fala assim, Eduardo, olha só, senta aqui no monitor, dá uma olhada, vê se você gosta disso aqui que a gente vai te mostrar. Beleza, sentei lá o monitorzinho. E aí começa uma peça publicitária que não era um episódio, era só pedaço, né, sem áudio, sem diálogo, só música,
de um desenho que era gente dando pé na cara do outro, porrada, enfia a mão no peito, fura olho, corta pulso, sangue pra caramba. E eu olhava aquilo e pensava, gente, eles vão destruir a Hanna-Barbera. Eles estão loucos, eles não vão... Não. Aí, quando acabou aquela desgraça, eu estava sentado aqui no monitor e os caras aqui atrás, né? E eu falei assim, gente, olha só, desculpa, mas o que a gente vai fazer com isso? Não, isso é um maior sucesso, por onde anda tá fazendo sucesso. Pegava papel, aquelas listas de audiência, né? Hoje em dia você pega audiência no celular, naquela época não. O que tinha de mais moderno era o Trim, que dizia ligaram para você, sabe? E o fax, que você ficava, ué, a folha chegou. Então, é tipo assim, cara, mas essas folhas de papel todas não contam em nada pra gente, eu não sei, a realidade de cada país é uma, né? A gente, naquela época, vivia uma realidade tosca de televisão. A gente tinha na boquinha da garrafa, criança na boquinha da garrafa, tinha a banheira do Gugu, tinha a mulher sushi, Nossa. Latininho, Faustão chutando Latininho. Então, tipo assim, era uma TV selvagem aquela. E mais alguém passava desenho já nessa época? Como é que Claro. era de audiência, assim? Não, Parecido, você tinha era a TV maior? Globo, né? Com Sim. os desenhos dela, na Xuxa, né? A própria Xuxa. Assim. Você tinha os SBT também, todo mundo tinha a sua sessão infantil. E a audiência era parecida? Era Não, maior? eram maiores. A Manchete, nessa época, ela não tá legal. Ela tá com a audiência dela bem combalida, né? E a chegada da Hanna-Barbera foi uma injeçãozinha, que ela não vai morrer, sabe? Vai ficar ali em coma. Mas aí, eu acabei de ver isso Mas e aí, você gostou? Vamos adquirir? Você acha legal? Entendam o seguinte, se a Manchete quisesse adquirir, ela teria adquirido, correto? Sim. Mas eu estava na função da pessoa que ia botar a cabeça na bandeja. Se aquilo fosse uma porcaria, quem foi que indicou? O Eduardo. Aí eu olhei e falei, não. Pra mim... Você negou, cara? Eu neguei Cavaleiros do Zodíaco, na hora. Assim como todas as outras emissoras fizeram, né? Porque não foi a Manchete a primeira emissora que aquilo passou, né? Boa. Aham, Chegou a claro. passar em outras. né? Aham, com certeza. Fato. Ninguém falou, mas com certeza. Até porque depois o que acontece deixa isso muito claro. Aí eu disse que não daria, porque seria como espremer um limão num copo de leite, atalhar a minha programação, era toda infantilzinha, toda voltada para criança, eu não podia fazer aquilo. Pô, aí ficou aquele clima horroroso, um bota a mão na cabeça, outro coça, outro vai fumar no canto, bota a mão na calça, pô, não sei o quê, fica aquele mal-estar. E eu, tipo assim, eu sou maluco? Eu não. Pressão, né? Muita. Aí o diretor do comercial falou assim, mas Eduardo, o que você precisa para entender esse desenho? Eu preciso de um episódio, porque isso aqui são só pedaços, são só fragmentos. Com uma música chata em espanhol, uma coisa irritante. Em espanhol? Em espanhol, tudo em castelhano. Los Cavaleiros del Zodíaco. Eu lembro, porque quando passou na Manchete pela primeira vez, eu lembro de as coisas estar escrito ainda em espanhol, né? E era escrito em Los Cavaleiros do Zodíaco. É isso aí. E como é que chegou em espanhol aqui? Assim, Não por que chegou em espanhol? Porque não estava Só dublado era o que ainda. tinha, entendi. Né? O Era o que problema tinha, Mas era- não veio do Japão e... Esquece Japão, o negócio já tinha saído do Japão, já tinha rodado aí à veio rodado, vontade. já não Já veio veio puro. rodado, não veio puro. Entendi. Veio rodado. E ter assim, a precisão de onde tinha rodado, parecia que era Espanha, México, Estados Unidos, já tinha feito o seu caminho, né? E no Brasil estava vindo. E claro, queriam entubar isso de qualquer maneira. E eu falei, não, eu preciso de episódio completo para entender o que é isso. Aí esse terceiro cara que eu não conhecia ficou muito irritado. Ele falou, eu não vou fazer isso, eu não vou mandar dublar, não mandei dublar para ninguém, não vou dublar para vocês. Aí eu, Porque já será que ofereceu não? para outros? Por que será Já que não tinha sido aceitaram? né? rejeitado. Aham. Até porque a Manchete não estava bem das pernas. Então, o último lugar que alguém ia procurar... Olha, depois de nós, só a CNT mesmo. Ia Tá bom, ser. Depois de entendi o nós era a cenário. CNT. Entendi o cenário. Aí, sem falar mal da CNT, pelo amor de Por Deus. favor. Nada a ver. Só estou falando na época como era. Entenda, é uma época hegemônica para a TV Globo. Não existia ninguém que chegasse perto dela. Então é complicado esse share, né, que a gente chama, a audiência. Era assim, a TV Globo pegando muito mais de 50%, quase 70%, e o que restava era dividido pelas outras televisões. Né? Então, dependendo do horário, porque a Manchete sempre foi muito respeitada no jornalismo, na linha de show, novela, com Pantanal, né? Então a gente tinha uma parcelinha legal nesses horários. Mas A gente desenho chegou a animado. falar, né? Era um conglomerado imenso. Era um conglomerado né? imenso. Mídia escrita, Exatamente. rádio, Isso sem falar da televisão. revista Manchete, que era o xodó, né? Exatamente. A revista Manchete, eu canso de dizer, era dada de presente. A gente comprava para dar de presente, assim, para as pessoas. Carnaval. Manchete do Carnaval? Verdade. Pô, quem Vamos não chegar lá. comprava? Vamos chegar lá. É. Então, o que acontece?
tivemos esse bate-boca lá de que vai trazer, não vai trazer episódio. Aí eu falei para ele, olha, desculpa, amigo, você pode me dar ele em mandarim, japonês, espanhol, esperanto, você pode me dar a língua que você quiser. Eu não preciso da língua, eu preciso ver o que acontece. Porque a dublagem eu posso mudar como ela quiser, como eu quiser. Vai para o inferno, entendeu? Eu mudei. Eu posso transformar um filme hoje em dia numa classificação indicativa de 14 anos para 10 anos, só mudando algumas palavras, né? Sim. Então, foi isso que foi feito. Passou uma semana, me dispensaram, fui para minha sala, passou uma semana, estava na minha mesa, agora a galera que gosta de jogar na quina, do bicho, os episódios 1, 2, 3, 25, 37 ou 27, 35. Só peço que se ganhar, lembre do velhinho, uma porcentagem, né, por favor. Depois eu passo o Pix, né, para a gente conversar. Desculpa a propaganda. Então, o que acontece? Recebi esses episódios, logo no primeiro episódio, o Ceia me arranca a orelha do Cassius para ficar pulsando com sangue no chão. Lindo, né? Uau, que desenho gostoso. Ótimo pra criança, uma beleza. Super indicado. Nossa. Só trocar uma palavra ou outra. Não é? Só. Adapta. Mas deu para entender que aquilo ali não era só isso. Ele falava de guerras épicas, falava de deuses gregos, o que a Marvel já falava. Era um tema universal, de signo. Quem nunca, né, perguntou o seu signo ou tenta entender a pessoa pelo signo que ela tem? É uma coisa universal. Então, para mim, era um bom produto. Eu não tinha nada contra. Deuses gregos, assim, tudo aquilo ali levava eu a entender que, pelo que eu assisti, não ia ser tão mais gráfico do que aquilo. E se fosse também, a gente tem a técnica de dar nela cortadinha. Aí eu fui lá, fiz o meu e-mail, né, o meu parecer para os donos da casa, para a direção geral, de comercial, de programação, dizendo sim, ok, vamos com o Cavaleiro do Zodíaco. Tanto que muita gente diz assim, o Eduardo, o cara que trouxe os Cavaleiros para o Brasil. Não trouxe nada. Deu, né? Pelo contrário, disse não. Você tem que lembrar isso. Mas deu uma chance. Mas, depois que eu vi os episódios completos, eu dei meu parecer positivo, com consciência, do tipo assim, não, isso aqui vai ser sucesso, vai ser legal. Tu tinha essa certeza que ia dar certo? É isso que eu ia perguntar. Eu tinha, mas o resto não. E não foi sucesso. Não foi? Por 2 semanas, Cavaleiro do Zodíaco não dava nada. Corrida Maluca dava muito mais. O Dick Vigarista passava direto por ele. É mesmo? Sim. E o que você acha que assim, foi o acesso a Cavaleiro do Zodíaco que fez ele explodir ou algum elemento de história, isso, né, de enredo que você acha hoje que foi... em dia, se eu falar aqui alguma coisa muito polêmica, em Ubuk, no Alasca, já vão saber em pouco tempo. Entendeu? Assim, a gente tem uma informação absurda hoje em dia. Naquela época, era a viralização. Então era assim, contaminava uma criança, ela levava aquilo para o colégio, ou levava para a rua dela, aí de repente aquele futebol era cancelado, ela ia para a casa do outro, ver. É assim, a coisa tipo, eles vivem, sabe assim, tipo o blob, vai tomando conta das cabecinhas. E aí vai no colégio, um álbum de figurinha, um boneco, aí leva para uma aventura, aí de repente, mas não ia ter um futebolzinho hoje? Não, tá todo mundo na casa do fulano vendo Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, que isso? E isso foi indo, mas estava muito devagar ainda, porque não houve uma promoção direta logo de cara.